Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. É um prazer estar aqui, é uma alegria. Eu espero encontrar você muito bem, mas deixar você muito melhor. E olha que eu acabei de dizer que gravar esse programa hoje não seria tão fácil. Sempre os meus convidados, eles se emocionam, eles choram. E hoje foram eles que me fizeram emocionar. Então eu já começo esse destino dizendo para você que eles me emocionaram por tudo que Deus tem feito na vida deles e o que o ministério que nós representamos na vida deles. Então isso foi um grande presente ouvir o que eu ouvi. E olha, eles antes, eles não eram essas pessoas que são hoje. E eles vão poder contar um pouco do que Deus fez na vida deles. E a mesma coisa eu digo, o que Deus fez na minha vida. Você conhece o meu testemunho? Eu já contei muitas vezes. E ouvir o que eu ouvi aqui não seria possível se não fosse por Jesus. Eu ouço palavras especiais que tocam o coração, que me deixa muito grata. E hoje ouvi, mas de forma que muito tocou o meu coração. E enquanto eu ouvia a história e ouvia palavras tão edificantes, eu orava a Deus em vários momentos aqui e dizia, tudo é pelo Senhor. Tudo é pelo Senhor. Se eu estou aqui, se eles estão aqui, tudo é pelo Senhor. Eu digo, tudo é pelo Senhor. O que você está vivendo? Ele pode fazer. Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele é um Deus que transforma. Ele muda vidas. E não importa onde você está. Ele é poderoso para levantar e curar o destino e transformar completamente a vida de uma pessoa que se joga nele, que crê nele, que abre o coração para ele. Deus é bom. Ele é muito bom. Ele é bom em todo o tempo. E todas as pessoas que têm provado, experimentado Deus, têm podido dizer o quanto Ele é bom. Então, eu acredito que como eu já fui muito tocada, emocionada, você vai ser. E eu quero que você mantenha seu coraçãozinho aberto, porque testemunhos assim dão esperança. E eles vieram aqui para contar a história deles, engrandecendo o nome do Senhor e evangelizando. Eles estão aqui para dizer para você que se teve jeito para eles, tem jeito para você. Eu também. Se teve jeito para mim, tem jeito para você. Tem saída. Tem solução. Jesus Cristo é a porta, é só passar por essa porta. Aqui diz, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Que fala muito da história deles. Pela força, não foi. Mas pelo Espírito, sim.
Talvez você já tentou tanto, bateu em tantas portas. Por que não passa pela porta certa, que é Jesus? Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus, é pelo poder da fé. Aí sim, doenças desaparecem, situações crônicas são mudadas. O rumo da vida da gente é completamente mudado. E essa escritura que eu sempre digo que é um presente, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Talvez você não tenha perspectiva de futuro e nem acredita que é possível viver uma virada. Mas Deus tem planos de paz, de vitória. Os planos do Senhor são maravilhosos e é sempre de nos dar um futuro maravilhoso. Muito bom. Sejam muito bem-vindos, Vitor, Paula. Muito bom ter vocês aqui, viu, Paula? Muito bom, muito bom. Vocês me edificaram. É a primeira vez que alguém me faz chorar aqui, meu Deus do céu. Às vezes eu fico emocionada, mas hoje foi bem forte. Muito obrigada. Graças a Deus. Vitor, você foi criado num lar onde sua mãe foi alcoólatra, né? Eles acabaram se separando, seu pai também tinha vícios, não funcionou o casamento, né? E você sempre teve muita ambição. Talvez não sabia como chegar lá, mas você tinha uma ambição. Na força do braço, canalizada de uma forma, na força do braço, né? De forma errada. Mas você tinha uma ambição. Você queria muito crescer, viver o que vocês vivem hoje, né? Mas você só vive hoje com Jesus, né? Exatamente. Antes, sem Jesus, não foi possível, né? Exatamente, bispo. Ô, Vitor, você foi para uma igreja aos 17 anos, né? Os 16. Só que... 16. Uns 16? É. Você deu um tempo, você conheceu uma moça, você acabou se desviando, indo morar com essa moça e ficou distante de Deus. Você disse que você percebia que Deus te chamava, mas você estava naquele relacionamento, um relacionamento que não era para você, que inclusive foi a causa de tirar você ali da fé, né? Mas você estava lá e estava preso naquele relacionamento. Você disse que foi trabalhar como servente de pedreiro. Na minha juventude, desde os meus 13 anos, eu trabalhava num carrinho de cachorro-quente. Depois eu fui trabalhar como empacotador no supermercado. E aí, por último, eu trabalhei na Facchini, né? Eu entrei na Facchini com os meus 16 anos. 16 para 17. E ali começou uma jornada, né, bispo? Ali na Facchini foi onde, profissionalmente, eu comecei a aprender muitas situações que hoje eu coloco em prática, né? Então ali começou assim o meu aprendizado na parte profissional, né? Só que você queria muito, mas
Você usou uma expressão que Deus teve que empurrar a vaquinha do precipício, porque você colocou a sua vida toda ali, naquele lugar, como que esse é o meu mundo, é aqui. Sim. Eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui. Sim, ali a Fachini para mim, Bispa, eu não via... O seu limite. Era o meu limite. Ali era uma empresa muito bem conceituada, era o desejo de muitas pessoas trabalharem ali. E eu construí ali na empresa uma trajetória de 12, 13 anos dentro daquela empresa, tá? Até quando eu cheguei no Ministério Mudança de Vida, né, em São José do Rio Preto, aonde Deus me tirou. Assim, do nada, eu fui mandado embora da Fachini. Mas antes disso, você me pediu, já desde o início, que era para deixar para Paula contar a parte do encontro, certo. Né? Que é lindo, sim, esse encontro aí. Inclusive, eu vou ver ela te chamando de anjo aqui, né? Porque ela diz que é assim que ela te chama, não é, Paula? Sim. Então, você sempre abria, né? Desviado, mas tinha um chamado. Deus estava lá chamando e tal. Então, você ia lá, abria a Bíblia, vinha a palavra: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Exatamente. Você imediatamente levava aquilo para o seu relacionamento e você pensava, não, você usou até a expressão assim, tá amarrado. Exatamente. Tá amarrado. Sim. Não, você estava pegado àquele relacionamento. Sim. Que não era bênção para você. Não era. Até que um dia, assim, do nada, essa mulher levanta e fala assim, tô indo embora, não te amo mais, não quero estar com você, vai embora, te deixo. Exatamente. Foi ali... E aí que você foi pro ministério. Exatamente. Eu cheguei no ministério há mais ou menos uns 2 meses após essa separação, né, essa situação. Eu cheguei na igreja totalmente destruturado, né? Emocionalmente, financeiramente também, era uma área totalmente destruída. Eu não tinha dinheiro para nada, Bispo. Eu vivia do limite do cartão de crédito e no limite também da conta, né? Você disse que você estava com dívidas, que a sua situação... Você chegou num ponto tão sério que você foi comprar um pão de queijo, passar o seu cartão e não passou. Exatamente. Eu cheguei a um ponto, eu não tinha dinheiro. Para você ter uma ideia, Bispa, foi uma situação... a gente contava, né? Minha mente estava moldada no limite do banco. Então, o dia que ela saía do limite ali, do azul, ia para o azul, era o dia do pagamento. Mas, no mesmo momento, ela já ficava negativa. E até... Você falou que todo o seu salário já entrava e ficava retido lá. Exatamente. E um momento também muito difícil foi quando, do nada, né, a gente esperando esses limites do cartão, o banco vai lá e corta. Imagina, o salário cair na conta, subtrair aquela dívida e cortar o seu limite, né? E todos os compromissos que eu tinha ali para aquele dinheiro, o banco do nada foi lá e bloqueou, né? Então, assim, isso foi um episódio, né? Teve situações na minha vida que eu, né, já depois, já conhecendo a Paula, que ela vai falar, que momentos que Deus me tratando nessa situação, eu e ela, assim, já deitada, assim, no chão da sala, uma festividade no final de ano, a gente não ter dinheiro para nada, a gente não saiu, e aquele Natal, o que eu consegui presentear minha esposa foi com um alicatinho de cortar a unha, que eu consegui naquele momento, né? Mas nesse processo onde Deus estava me moldando, me tratando, né? Tirando o meu orgulho, muitas coisas que deveriam mudar, que dependia de mim, Deus tentando me ensinar ali, né? Mas você não estava aberto. Não estava. E você tinha um foco.
Voltar com aquela mulher que estava claro que o próprio Deus tinha tirado do seu caminho. Assim, quando eu cheguei na igreja, bispa, meu foco era reativar com essa pessoa, né? Buscar a reconciliação, mas sinceramente eu nunca mais encontrei ela, né? E ali na igreja, quando eu cheguei, a palavra era tão profunda, a palavra era tão viva, e entrava dentro de mim e despertava a mudança. Despertava, Deus falava comigo claramente, olha, você tem que mudar, olha o tanto que eu tenho para você, depende dos seus passos, depende de você, é você que tem que eliminar isso da sua vida. Deus falava claramente. Então, com o tempo, com essa convivência com a igreja, com a palavra, essas situações foram mudadas, né? Então eu consegui tirar da minha vida muitas coisas, como o egoísmo, o orgulho, Deus me tratando ali o orgulho profundamente, sabe, bispa? De uma forma que às vezes eu não... de humilhação, né? Eu fui humilhado muitas vezes, mas eu não entendia que era Deus me tratando e me trazendo ali também situações para hoje eu conseguir aqui falar para a senhora que eu venci, que eu passei por aquilo ali, né? Então, assim, são histórias que eu vivi, né? Cheguei na igreja totalmente derrotado, né? Na área sentimental, na área financeira, em todas as áreas. Seu salário, você trabalhando, como você disse, numa boa empresa, mas seu salário ficava todo retido no banco. Exatamente. Dívidas. Eu tinha um carro que eu pagava uma prestação desse carro, ficava 2, 3, 4 em atraso, ficava correndo do banco, cheguei a perder o carro, tá? A casa também que eu construí com esse antigo relacionamento, de uma forma também construí de uma forma financiada com a ajuda do banco, também com várias prestações ali em atraso, né, bispo? Então, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com muitas dívidas, muitas, né? E ali... Todas as áreas, pelo jeito, arruinadas. Exatamente. Emocional, sem expectativa nenhuma de crescer, assim, sabe, bispo? Eu cheguei, assim, o primeiro dia... eu assim, cheguei assim e falei, meu Deus, eu preciso do Senhor, eu tava sem chão, né? Com muitas feridas abertas dentro de mim, muitas situações que deveriam ser tratadas, e foi assim que eu cheguei à igreja. Ô Vitor, e aí, você disse que um dia você olha assim... e ver uma loirinha, que você usou a loirinha, você saiu de um relacionamento, você estava, olha só, você estava bem confuso, né? Uhum. Porque você disse, você estava lá buscando por esse relacionamento, mas ao mesmo tempo, como você tinha ficado muito tempo nesse relacionamento, você estava com vontade de curtir, mas não tinha nem dinheiro para curtir, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, você começou a dar uma olhada na igreja lá, e olha uma loirinha, você disse, essa loirinha aí pode ser, né? E tal. Não imaginando que seria realmente a glória da segunda casa. Exatamente. Que não só para você, mas para Paula também, que ela vai contar, Deus deu essa palavra para ela também, a mesma palavra, né? Sim. Eu lembro que nesse antigo relacionamento, como eu iniciei a minha juventude, né? Eu fui para a igreja, então eu tinha um pouco de relacionamento e eu tinha a Bíblia, né? Que ficava em cima lá do balcão. E diversas vezes, bispa, eu abria a Bíblia, eu pegava assim, eu falava assim, Deus, fala comigo. Folheava e caía na página, e a Bíblia é aquela que tinha o destaque, né? Os meus olhos olhavam para o versículo. Deus tinha algo tão grande para você, mas você estava fechado. Exatamente. Aquela palavra falava assim, ó, a glória da segunda casa será melhor que a primeira. E eu não entendia, eu achava que era
com o relacionamento que eu estava vivendo e eu falava e eu não aceitava. Falei, não, meu Deus, eu repreendo isso aí, eu não quero isso para minha vida. Tô bem, mas eu não sabia que Deus tinha algo melhor para mim, né? Então, eu vivia naquele momento uma forma totalmente desajustada, não estava alinhada com os princípios de Deus, sabia disso, mas não tinha força para sair. Foi aonde, como a senhora comentou, do nada essa pessoa ela veio e falou assim, ó, não te amo mais, não quero mais, e sumiu da minha vida, literalmente sumiu da minha vida, nunca mais vi. E aí, com 2 meses, mais ou menos, eu fui para a igreja e não saí mais. Nunca mais, né? Nunca mais. Ô, Vitor, bom, como você já pediu a história do relacionamento, vai ficar com a Paula. Deus colocou a Paula no seu caminho e vocês se casaram, começaram a trilhar um caminho juntos. E isso é muito forte. Vocês tiveram seus desafios conjugais que foram vencidos também, porque ela sempre com um temperamento mais forte, você talvez estava sendo desafiado a ir além e você não estava acostumado com aquilo, né? Sim. E ela já estava te desafiando de alguma forma a... Vamos lá, né, Vitor? Agora... Exatamente. A Paula é uma pessoa muito forte, né? E quando eu conheci ela na igreja, nos casamos em 6 meses, né? Dentro ali da primeira vez que eu vi ela, né? Foi Deus mesmo, né? Porque dinheiro você não tinha. Exatamente. Inclusive ela que vendeu um carro que ela tinha para poder te ajudar a pagar a dívida mais tarde, né? Exatamente. Então foi uma coisa assim, uma união mesmo de propósitos ali, né? Exatamente, bispo. Deus me colocou uma auxiliadora que eu amo tanto. Hoje ela conseguiu me entender, né? Eu também consegui entender ela, né? Passamos por muitos desafios e ali, naquele momento quando eu conheci, né, ela é muito forte, muito agressiva muitas vezes. Eu até brinquei, né? Às vezes eu me sentia uma menininha perto dela, de tão forte que ela era, né? Incisiva, uma persuasão muito grande, sabe? E às vezes com meu orgulho eu não entendia, às vezes ia bater de frente, e ali acabou tendo várias discussões e não era bom. O casamento no início não era bom, né? Mas Deus tem... Mas eu vi isso como muito interessante, porque a Paula teve que aprender a ser submissa e você teve que aprender a ser mais ousado. Exatamente. Então Deus uniu alguém que te empurrava ali com força e ao mesmo tempo começou a trabalhar a Paula na submissão. Porque assim, a hora que às vezes eu olhava para ela chorando, eu falei, por que você tá chorando? Você não viu o que você falou para mim? Eu falei o quê? Nossa, você foi muito grosso. Às vezes, bispa, eu falava de uma forma que para mim já era natural, sabe? E para ela não. Para ela era agressivo. Então, eu aprendi a lidar muito com isso. Porque ela tinha uma agressividade na vida. E você já tinha uma agressividade no tom. No tom, né? Tinha. E às vezes eu não percebia, né? Não percebia. Então, como a palavra fala, né? Que o ferro afia o ferro e o homem afia o homem. Ali nós estávamos sendo moldados ali no relacionamento, né? Ô Vitor, vocês entenderam sobre dízimos, ofertas e posicionamento financeiro. E vocês começaram a se posicionar bem radicalmente nisso. E você começou
haver mudanças na vida financeira também radicais, né? Sim. Olha, bispo, quando eu conheci a Paula na igreja, que foi um encontro por Deus, tá? Naquele momento eu não estava aberto a relacionamento, a casal, algo desse tipo. Mas eu aprendi na igreja fazer as coisas certas. Naquele momento eu me posicionei em fazer as coisas certas e praticar aquilo que a igreja estava ensinando, né? Então, em pouquíssimo tempo, em menos de 6 meses, nós já estávamos casados. Naquele momento eu ainda estava empregado, né? Naquela empresa de carrocerias. Tinha um salário pequeno, razoável, mas eu tinha um salário. Mas ali eu comecei... Vitor, você tinha um salário, pelo que você me falou, que era o que vocês ofertam hoje semanalmente após ver... Não foi isso que você falou? Exatamente. Não foi? O salário que eu tinha na época é a minha oferta semanal. De semana. É de semana. Porque vocês viram alguém testemunhar que, além das ofertas, dízimos, faziam uma oferta semanal. E vocês estão aqui contando, e à medida que você foi contando, eu fiquei vendo isso, porque um dia você disse, será que um dia eu vou conseguir viver uma vida assim, conseguir as coisas que você vive hoje, talvez até mais do que você pensou naquele momento. E a Paula, cheia de fé, disse, você vai, porque Deus já me mostrou isso. A palavra já tem me tocado, você vai ser mais do que você imagina. E vocês, impactados com o testemunho dessa pessoa, hoje, a oferta que vocês fazem é maior do que ele já fazia. A oferta que vocês fazem semanalmente é exatamente o seu salário daquela época lá na empresa. Que ficava todo retido. Exatamente. Um pouco mais, bispo. Um pouco mais, né? Um pouco mais ainda. Hoje, minha oferta é um pouco mais do que eu tinha de salário. E aprendendo com o ministério... Que ficava retido. É importante dizer no banco. Eu ia passar o pão de queijo, não pagou. Exatamente. Eu já tive experiência de chegar no restaurante e me dar um pão de queijo. E a hora que eu fui pagar, o cartão não passou, bloqueou, né? Ali não tinha saldo suficiente para pagar um pão de queijo. Então, assim, situações como essa eu passei várias vezes, né? Mas o que eu aprendi na igreja, bispa, com a palavra, foi ser generoso em questão ao reino, tá? Então, na medida que eu cheguei na igreja, mesmo endividado, eu comecei a semear, mas numa porção bem pequena, que às vezes meu coração nem estava tão aberto, mas eu fazia por obediência. Mas eu semeava. Eu semeava R$10, R$20, né? Começou R$50 e me tornar dizimista também, mesmo endividado. Então era algo que eu coloquei em prática. Muitas vezes doendo, porque o meu coração ainda estava no dinheiro, mas eu estava fazendo ali eu estava sendo obediente, né? E Deus, naquele momento, ele começou a trabalhar na minha vida. E até eu entender que não é o dinheiro, é a obediência e é o coração. Aonde está o coração? Isso aí. Então, assim, a diferença de uma pessoa que oferta R$5, que às vezes é tudo que ela tem, e uma pessoa que oferta R$1.000, Deus pode receber muito mais essa pessoa que oferta R$5. É a oferta da viúva. Exatamente, porque é o coração. Era tudo, né, que ela tinha, então, o melhor dela, né? Então, quando Deus me despertou para isso, que é o coração, não a quantidade. Isso aí. Vamos falar assim, eu subi um degrau na área espiritual. Voltando à parte financeira, tá, bispo? Então, na parte financeira, na medida que Deus ia me colocando,
eu ia aumentando ali as minhas ofertas e o meu dízimo, né? Então, assim, de uma pessoa que chegou na igreja empregada, hoje Deus me colocou como o dono do meu próprio negócio. Hoje eu tenho uma empresa extremamente bem-sucedida, né? Você já está na maior parte dos estados já, não é? Exatamente. Hoje o meu planejamento, o meu foco é colocar a nossa empresa, vender em todo o território nacional. Mas você já está em vários Já estou vários em vários, estados. exatamente. Nós estamos avançando e Deus está abençoando muito. O homem que chegou na igreja nessas condições que nós apresentamos. Exatamente. É muito importante que você diga isso, Vitor. Que as pessoas... Alguém vem e até pergunta, quer uma consultoria com você. Vitor, o que você fez? O que você fez? Você está contando o que você fez. Exatamente. Você obedeceu a Deus. Você honrou princípios. Você derramou seu coração. Como você acabou de dizer, você entendeu que não era o dinheiro. Era a entrega do seu coração. E como você ofertava tinha que sair do coração. Exatamente. Então, assim, a oferta em ajudar as pessoas ali foi algo que Deus colocou dentro de mim. E eu tenho um propósito também, bispa. Assim, é meu. Eu não falei para a senhora ainda, mas eu quero ser um dos maiores colunas da nossa igreja, do Ministério Mudança de Vida. Isso é um propósito que eu tenho. Em nome de Jesus. Às vezes eu começo a deslumbrar, falo assim, eu quero construir um templo grande, gigantesco para a igreja. Eu quero. Meu Deus. Assim será, confia em nome de exatamente. Jesus. E eu não tenho medo, bispa. Como eu disse, o meu coração não está no dinheiro. O meu coração está respaldada na palavra, no sustento da palavra. Né? Porque quando eu olho que fala que eu posso ser uma pessoa viver em plenitude, e eu olho para a minha vida e vejo que a minha vida está alinhada com os princípios de Deus, porque eu terei medo, não é verdade? Então, bispo, assim, a cada medida, a cada situação que Deus está me colocando, a régua sobe também. Isso aí. Né? A régua sobe também. Então, para muitas pessoas, às vezes o valor que eu oferto, o dízimo que eu entrego, é um escândalo. Mas escândalo para quem? Para as pessoas que realmente estão com o coração no dinheiro. Isso aí. Meu coração está em cima da obediência. Hoje eu aprendi a guerrear de forma certa. Como assim guerrear de forma certa, bispo? Eu não luto com os meus braços. Eu faço o que Deus manda. Eu trabalho muito, me dedico, mas eu sei que as bênçãos vêm de Deus. Então o que eu busco é fazer a vontade dele. É pedir a graça, pedir entendimento, pedir sabedoria, que eu peço para Deus todo dia para que ele me mostre, sim, de coração, o que eu devo fazer, como eu devo avançar, né? Meu Deus, será que eu agi errado? Fala comigo, tenha liberdade para falar comigo de uma forma clara, que eu entenda, né? E toda vez que eu deparo com Deus, Deus sempre fala assim, ó, seja mais agressivo, avance, não tenha medo. Isso aí. Muitas vezes, bispa, eu atrasei um pouco a minha vida por ficar com medo. Por isso que Deus botou a Paula. Exatamente. Né? Exatamente. A Paula foi e é uma incentivadora, uma né? incentivadora e ela tem uma sensibilidade muito grande, né, com Deus, com as pessoas, né? Eu aprendi a ouvir, né? Muitas vezes, né, tem que puxar um pouquinho aqui a orelha, né? Mas assim, é algo que hoje estamos muito bem alinhados nessa questão, né? Cada um sabe o que tem que fazer, cada um exerce o papel, ela exerce o papel de mulher, né, de esposa, de mãe, muito bem, né, exerce o papel de auxiliadora, né, quando estou em viagens, quando
na própria empresa, na nossa empresa, né? Então, assim, a Paula, eu falei para ela essa semana, eu falei, olha, eu sou muito grato a Deus, porque eu acredito que sem você as coisas seriam muito... A glória da segunda muito... casa. Exatamente. As coisas seriam muito mais difíceis. Às vezes eu nem estaria aqui, né? Mas foi, assim, um momento de decisão, bispa. Muitas coisas eu fiz em questão à obediência à palavra, mesmo não querendo. Eu não queria ofertar no início, eu não queria dizimar, eu não queria casar, eu não queria muitas coisas que a palavra ensina. Eu não queria, no começo, ficar tanto na igreja, às vezes, sabe? Eu achava um pouco excessivo, né? Tudo aquilo, mas no começo... Jejuns, orações, exatamente. 7 horas na igreja, um domingo inteiro. Exatamente, é muito difícil. Para quem estava saindo da mentalidade da carne, da visão do mundo, que poderia, num domingo à tarde, estar passeando, e a gente ali na igreja, e muitas pessoas falando, mas o que vocês estão fazendo na igreja? Né? Os familiares também. Pagando o preço que você não está. Exatamente, bispa. Não é? Exatamente. Mas assim, ao decorrer, ao passar do tempo, eu comecei a fazer com gratidão. Fazer ali as coisas. Entrou. Exatamente. Foi entrando. Buscar ali em Deus, mas de uma forma com gratidão. Né? Foi algo também que mudou dentro de mim. Né? Que Deus começou a confiar muito mais em minhas mãos quando eu comecei a ter gratidão. Né? Gratidão por estar ali, naquele jejum, nas orações, indo para a igreja, segunda, quarta, sexta, evangelismo, domingo, né? Fazendo trabalho no presídio, que nós fizemos muito também na época. Eu fazia com gratidão. Naquele momento, o que eu poderia dar para Deus era o meu tempo, porque dinheiro eu não tinha. Estava aprendendo a semear. Fazia com obediência. E Deus foi honrando os meus passos, né? A história que a Paula vai falar também, né? Do nosso encontro, né? A nossa aquisição da primeira casa, que foi um passo de fé gigantesco também, né? As conquistas, né? Têm o seu valor, né? As conquistas que eu obtive no início, hoje é simbólico, né? Mas naquele tempo era gratificante, era surreal, né? Como o pagamento daquelas dívidas que eu, quando eu cheguei na igreja, tinha, né? Cheguei também com uma dívida de 80 mil reais, que essa dívida de 80 mil reais era surreal. Como? Uma pessoa que ganhava lá seus 4 mil reais, em média, 3, 4 mil reais, poderia pagar uma dívida de 80 mil. Que ficava retido. Que ficava retido, pegava, não tinha, exatamente. Você não ganhava era nada, Vitor, porque o dinheiro ficava tudo lá. Bispa, exatamente. Ficava. E ainda um monte de dívida de 80 mil. 80 mil. Você falou que você fez ali um pacto com Deus em um mês. Não foi um mês? Foi exatamente um mês. Que você precisava, que você levantou 90. É assim, bispa. Eu tentei todas as possibilidades para honrar com esse compromisso. Eu ia para o banco, não tinha nome para comprar. Meu nome era negativado. Tentava... Bom, enfim. Mesmo se eu pegasse algum empréstimo, se alguém fosse ali ousado para me emprestar naquela época, eu não conseguiria pagar as parcelas. Mas já nessa confiança em Deus, porque eu fiquei muito tempo orando a Deus e buscando a Deus a solução para isso. E quando realmente não tinha mais jeito, eu iria perder a minha casa, ou eu pagava esse valor, essa dívida, ou eu perderia a casa. Então, assim, no último momento, Deus foi lá e me colocou um mês assim,
atípico mesmo. Exatamente, diferenciado, exatamente. Eu consegui fazer o pagamento dessa dívida de R$80 mil, que para mim era... Você precisava de 80 e você disse que você conseguiu 90. Exatamente, exatamente isso. Era uma dívida de 80 e tinha que pagar também os honorários do advogado. Ou seja, Deus mandou o que você... Precisava, não, é demais. Exatamente. Ele mandou para a dívida e ainda para os honorários, para as questões exatamente, todas. Bispa. Então, assim, é surreal. Eu nunca tive R$80 mil na minha mão naquela época. Foi assim, eu nunca tinha acesso a essa importância. Mas você já estava, do lugar em que estava, com o que você tinha, fazendo seus desafios de fé. Exatamente. Ali eu estava na posição, né? Eu já estava tendo uma vida com Deus. E Deus permitiu muitas situações, mesmo estando na igreja, né? Algumas humilhações para quebrar o meu orgulho, né? Para tratar a minha arrogância muitas vezes e não entender algumas situações. E Deus, graças pela misericórdia dele, nós fomos vencendo a cada desafio que enfrentamos ali. Ô Vitor, hoje o seu casamento, vocês são conselheiros de pessoas. Você tem um casamento que é exatamente o que a palavra vinha. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Uma esposa que é sua companheira, 2 filhos mais o seu enteado, que se adotou como filho também. É uma vida que você disse que nesse processo, o que você ganhava foi virando dízimo várias vezes. Várias vezes. Quando o bispo falava assim, né, antes lá da oferta e dos dízimos, né, no final do culto, olha, hoje o seu salário ele pode se tornar o seu dízimo. Ô bispo, eu não sei te falar quantas vezes isso aconteceu na minha vida. Eu sei que desde 2013, quando eu entrei na igreja, a minha vida só cresceu. Cresceu em todas as áreas. Um ano tem sido melhor do que o outro. Um ano tem sido melhor que o outro. Bispo, é assim, eu não estou sendo omisso nas informações ou algo desse tipo. É um ano melhor que o outro, sem sombra de dúvida. E o lindo é que vocês evangelizam os funcionários toda segunda. Você realiza um culto na sua empresa e você tem levado muitos funcionários para a igreja. Olha, bispo, eu não forço ninguém, tá? Eu simplesmente falo que é a verdade. O seu testemunho com o da Paula tem impactado essas pessoas. Exatamente. Então, assim, como isso dentro de mim transborda em querer falar, em querer mostrar. Às vezes a gente vê alguém passando um certo desafio, uma dificuldade, e fala, eu já passei por ali, eu sei como que é. Vem cá. Então, assim, a minha vida é um testemunho para modificar muitas pessoas, né? Se elas entenderem, né? Qual é o objetivo da vida dessas pessoas, né? Que é agradar a Deus, ela vai mudar também. Então, ali na empresa, bispa, eu faço toda segunda-feira de manhã uma reunião e trago uma palavra, levo uma palavra de fé, de ânimo, de despertamento, né, com oração, né, visualizando também as nossas conquistas, visualizando o que Deus pode fazer, pedindo graça, pedindo unção para vencer aquele dia, aquela semana, aquele mês, e Deus responde com muita graça, sim, as nossas orações ali, os nossos desafios, as metas, ele sempre vem nos surpreendendo, bispo. Vitor, hoje, até o presente momento,
o que vocês vivem é uma coisa que é muito maior, muito além do que aquilo que você pensou, inclusive falou com a Paula. Será que um dia? Será? E a Paula disse sim. Como eu disse, Bispa, a Paula, ela é bem sensitiva para enxergar e entender algumas coisas que às vezes... Discerne, né? Isso. Ela discerne. E ali, às vezes, eu com a mentalidade um pouco mais limitada, Deus falava com ela claramente, ela conseguia ali colocar no meu coração uma esperança, uma luz no fim do túnel, né? Então, muitas vezes, uma vez eu deitado com ela assim, eu falei, amor, será que um dia Deus vai nos proporcionar comprar uma moto, comprar um carro? Né? Será que a gente pode morar num condomínio? Aí ela, assim, deu um sorriso e falou, Vitor, o que Deus tem para nossa vida é tão grande que se eu começar a falar para você, você não vai acreditar. E aquilo encheu meu coração, né? Encheu meu coração de uma forma que eu não conseguia explicar, Bispo. Então, o que eu sabia que eu teria que agradar a Deus a cada vez mais, intensificar, obedecer, e estar na presença, né? E não pedir para Deus, né? Para Deus me trabalhar, porque eu sabia que naquele momento de dificuldade era Deus querendo me tratar internamente. O orgulho, o ego, a soberba, o egoísmo, tirar de mim o meu coração tinha que estar limpo para fazer o que eu faço hoje, né? Então, a cada momento, Deus foi respondendo a cada atitude, a cada passo, a cada libertação que eu tinha, né? Porque tinha muitas coisas que eu tinha que deixar de fazer e tinha muitas coisas que eu deveria iniciar a fazer. Sim. Né? Então, eu comecei a entender isso. E aí foi o começo da grande mudança. Das viradas. Das né? viradas. À medida que você foi se tornando, foi permitindo Deus trabalhar seu interior, e isso foi refletindo aqui fora, e você foi derramando seu coração com generosidade, sem medida. Você foi corajosamente. Sim. Você foi vendo aquela explosão de mudanças. Sim, Bispa. Teve agora recente, né, o ano passado, a Paula e eu sentimos no coração de doar um terreno. E nessa doação foi assim, o propósito do Colunas. Vamos doar um terreno? Vamos. Tinha uns terrenos, quitei, né, faltava uma parcelinha, quitei o terreno e doei para a igreja. Ô Bispa, olha, eu não doei o terreno esperando algo de Deus, eu doei o terreno para ajudar a obra. Essa foi a intenção. E não passou 30 dias do anúncio, né, que fizemos dessa doação, entrou um amigo, né, no meu escritório para conhecer, e ele não sabia da nossa estrutura. Falou, nossa, Vitor, como a empresa cresceu e tal, e começou a perguntar ali sobre os serviços, e ele falou assim, olha, eu tenho um cliente para você. Eu tenho um cliente para você. Essa pessoa, ela chegou até a minha empresa, do nada, veio visitar e tal. Tenho um cliente para você, vamos apresentar esse trabalho? Só nesse cliente, de honorários, eu recebi 2.700.000 reais. Bispa, caiu do céu assim, ó. Deus me trouxe. Um mês depois da doação do terreno. Um mês. 2.700.000 reais de honorários. É claro que esse é o faturamento. Existe todo o custo operacional da empresa, sim, né? Sim. O lucro, o líquido é menor. Mas
foi uma resposta de Deus ali. Muitas vezes mais o valor do terreno? Eu não consigo nem... Eu preciso de uma calculadora aqui para calcular. Eu preciso. É incomparável, sim. Exatamente. Não, né, como o bispo lá fala, né? A matemática de Deus ninguém vence. Não. Não é? Então, assim, foi algo surreal. Surreal. Experiências assim você tem vivido, né? Vocês têm vivido. Bispo. Mediante quando Deus começou a tratar em mim a minha coragem, a minha fé, a confiança nele, né? A olhar para ele, olhar para a segurança da palavra, não pelas circunstâncias, né? De acontecer errado. Eu fui colocando em prática isso, né? Então, hoje eu tenho um plano de ação, né? Como eu falei, de contratação de representantes e atender todo o território nacional. Com esse passo ousado de fé, porque não é barato fazer isso, custa muito financeiramente, e ao mesmo tempo construindo a casa dos sonhos, que é fora do comum. E olha que vocês já vêm, né? Já moram numa boa casa, vem vindo. Só que agora você está para concluir a casa dos sonhos. Exatamente. Né? Então, assim, ousadia tanto empresarial, como também no pessoal, como também no ministério. E eu aprendi, bispo, a confiar na palavra. E é isso que, se alguém me perguntar assim, Vitor, qual é o seu diferencial? É o quê? É alinhar a sua vida com os princípios de Deus, fazer de coração, aprender a fazer de coração, ser obediente, obediência, e aprender. Isso aí. Aprender. Então, assim, aprender é algo também que destravou muitas coisas na minha vida. Foi aprofundar na palavra, entender qual é o pensamento de Deus para muitas coisas. E isso me fez crescer muito, né? Com aprendizado e estar ali debaixo da unção, né? Eu, na verdade, eu falo assim que eu praticamente quem eu sou, né? Eu era um improvável. Hoje, eu sou uma pessoa extremamente abençoada, cheia de unção. Eu sei que Deus tem uma unção grande na minha vida para alcançar, para conquistar riquezas, porque eu entendi que, assim, como eu disse, que o meu coração não está no dinheiro, mas sim o que eu faço com ele, né? Porque ele potencializa, o dinheiro potencializa o que nós somos. Sim. Então, assim, ousar em doar, em fazer a obra, é algo que é um propósito que está dentro de mim. Se eu puder, como eu disse, nesse momento, se quiser fazer uma construção para a igreja, é o meu desejo. Eu peço para Deus confiar nas minhas mãos, porque eu falo aqui abertamente. Acredito que a minha esposa também compartilha da minha intenção. É fazer. Como a senhora disse aqui, é entender que a nossa vida não é aqui. Isso. Aqui não é o nosso lar. Aqui não é nosso lar. E podemos pagar o preço errado, podemos pagar o preço certo, podemos financiar as obras do reino, ou como muitos financiam as obras do mal. Exatamente. Exatamente. O senhor curou seu destino? Sim. Em todas as áreas, bispo. Só a saúde que precisa dar uma agressidinha. Mas ele fala muito, ainda não dei ouvido. Mas é algo que 52 dias se a senhora permitir, vou tirar uma foto antes e um depois. Ô Vitor, qual a mensagem que você deixa para alguém que talvez está vivendo a mesma situação que você? Não sei como, não sei onde, não sei nem por onde começar, e eu sempre digo, começa com Deus. A vida sentimental, financeira, talvez está olhando assim, ouvindo você agora, você lá atrás. Ah, o que é isso? Para ele foi mais fácil. Não, você não
está aqui, você chegou aqui. Então, você lá atrás olhou, viu testemunhos e pensou, será? Hoje você está vivendo e com certeza aborda das obras de Deus. E você está vivendo muito mais do que talvez você até imaginou naquele momento. Testemunhos que você ouviu, que ao invés de você ficar com inveja, você se inspirou e começou a dar o passo de fé já, fazendo o que aquela pessoa começou a fazer e funcionou na vida dela, né? O que você diz para essa pessoa, para o Vitor de alguns anos atrás? Sim, olha, Bispa, eu acredito que tem muitas pessoas sofrendo na área sentimental, vencemos, na área profissional, estamos vencendo, né? Na área financeira, não tenho o que falar, a minha vida é totalmente próspera. Mas quando eu cheguei na igreja, e não foi fácil. Então, às vezes a pessoa acha que a mudança da vida vai ser de um dia para o outro. Não é. É uma construção. Nem pode. Então, assim, é uma questão de construção. Então, essa pessoa ela tem que estar perseverante ali. Ela tem que alinhar a vida dela com os princípios de Deus. Os princípios. E não adianta ser bom em alguma coisa e a outra área ruim, porque não vai fluir. Isso aí. Ou você entrega de coração, ou não vai fluir. Você vai ficar dando volta no deserto e vai repetir. Enquanto você não ajustar aquela área da sua vida, você vai continuar naquele patamar. Então é entender, é fazer uma análise na vida e verificar o que realmente precisa para mudar, para melhorar. Então, assim, é a fé, é se entregar a Deus de alma, de espírito, é ser obediente à palavra, é praticar a palavra, assim, nos detalhes, buscar uma comunhão, buscar um relacionamento com Deus e aumentar o conhecimento. Pedir para Deus aumentar, abrir os olhos. Isso. Né? Abrir os olhos para você entender que você está aqui para viver uma vida na plenitude. Isso aí. E se não estiver na plenitude, algo está errado na sua vida. Então, e a pessoa, ela é a única pessoa responsável da vida que tem. Então, se ela não se despertar e não querer mudar, a vida vai continuar a mesma coisa. Alinhar o foco, não se distrair, que o diabo quer a nossa atenção. Exatamente. E perseverar. Não é com estalar de dedos, não é da noite para o dia, mas se ela perseverar dia após dia, começando de onde ela está, usando o que ela tem, Deus vai honrá-la. Exatamente, é isso. É isso que aconteceu comigo, né? É isso que aconteceu. E eu sou a testemunha viva que Deus transforma. Acontece. E o que eu aprendi, Bispa, é que as coisas de Deus acontecem naturalmente. Isso aí. Toda vez. Não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito. Exatamente. Toda vez que eu tentava fazer do meu jeito, eu não vencia. Então, é fazer do jeito de Deus. Alinhar a sua vida com a palavra. É entregar. Porque assim, a fé é o que eu peço para Deus me dar uma porção de fé a cada dia, a cada momento. Então, com Deus, primeiro você se joga. Depois ele te segura. Então, essa é a confiança. O que eu peço para Deus é isso, é ter uma fé cada vez maior. É viver de fé em fé, de conquista em conquista. E é isso. E fé é exercitar. Exatamente. Quanto mais você exercita, que foi exatamente o que você disse, que você
faz seus desafios, faz suas ofertas semanais, e aí você ouviu agora de Deus, recente, que você precisa avançar um pouco mais nisso. Exatamente. Agora, na entrega do último jejum, a palavra veio, né? Olha, o que você está vivendo já é algo grandioso, mas o que você vive ainda é muito pequeno do que Deus ainda vai me colocar. Isso aí. Então, e eu tenho que ser mais agressivo. Quando eu falo agressivo, é ousado. Sim. Né? É uma fé agressiva. Exatamente, ousado. Né? Confiar e entregar e falar para Deus aonde está a minha confiança. Minha confiança está nele. É isso, é se jogar. Né? Muitas vezes eu falava assim, meu Deus, mas eu não estou preparado. E Deus falou assim, vai. Então assim, era a questão da coragem, porque se eu fosse ali analisar e esperar estar preparado para fazer algo, muitas vezes não acontecia. Uma coisa que você disse, que vocês não tomam nenhuma direção, nenhuma decisão sem ouvir de Deus. Do altar, o programa, decisões foram tomadas com base, por exemplo, você disse que em uma das situações você ligou, o programa veio e falou. Foi a Paula que contou, né? Não, foi eu. Foi você? Foi. Né, que vai. Sim, essa situação foi quando eu fui abrir a JVS, consultoria, né? Eu vivia como empregado mas Deus falou assim, a hora de você abrir sua empresa. Mas eu não estava, vamos falar assim, entre aspas, confortável, porque tinha muita coisa que fugia do meu conhecimento. E também aquele frio na barriga, né? Eu aprendendo a confiar em Deus. E aí Deus falando assim comigo, mas eu falei, meu Deus, mas fala com clareza para mim entender, para mim realmente, se não é algo da minha cabeça. E aí foi num sábado de manhã, eu liguei a televisão, passando lá o programa, né, da senhora, né? E ali Deus falou desse jeito, claramente, falou, olha, pode abrir. Não vai te faltar cliente, não vai te faltar dinheiro, não vai te faltar nada. Vai. No programa. E ali na segunda-feira, eu já saí para trabalhar, não para trabalhar para os outros. Eu já saí para trabalhar, para vender para a minha empresa, que eu nem tinha aberto ainda. E nem sabia o nome que eu iria colocar nela. Mas simplesmente eu obedeci imediatamente ali, ó. Abre, vá. Fui. E naquela semana, já no primeiro dia de trabalho, eu fechei 10 contratos com um escritório de contabilidade para fazer os trabalhos. Já na terça-feira retornei para São José do Rio Preto já para executar esses trabalhos, né? Porque ali eu já estava começando a estruturar a empresa, né? Contratar pessoas, ou enfim, então assim, foi agora algo... Você cumpriu assim. Exatamente, foi uma questão de decisão e de fé. E confiar. E hoje a nossa empresa, ela é uma empresa extremamente próspera e promissora, né? Então, estamos alcançando a cada mês marcas de faturamentos, assim, que até hoje não vivemos, entende? Então, a cada ano que passa, a empresa está crescendo 3, 4 vezes mais. Maravilhoso. Obrigada, Jesus. Amém. Paula, querida. Paula, você foi para a igreja, seus pais levaram você tinha uns 8 aninhos. Sim. E aí, você foi ensinada, princípios, tal. Só que, apesar de você honrar, casou direitinho e tal, mas com uma pessoa com jugo desigual. Você foi e pegou um sujeito do mundo. Exatamente. Ali foi um roubo na sua vida, né? Porque você depois teve o seu filho,
Só que um jugo desigual. Não estava alinhado com aquilo que você tinha sido ensinada desde pequenininha. Exatamente. E por fim, esse casamento não deu certo, né? Não deu certo, bispa. Não deu certo e o que é pior, você se frustrou tanto e se fechou tanto para essa área que você não queria ouvir falar. Não. Exatamente. A escolha foi errada e a consequência foi deixar feridas. Às vezes, como aconteceu, causar danos que não deveriam existir, a ponto de eu achar que eu tinha nascido sem par. Eu achei interessante isso que você falou. Você disse que para você não tinha uma pessoa certa. Porque como eu já conhecia a palavra, e a palavra desde muito cedo me foi ensinada que nós, né, crescemos e devemos nos casar e procriar, constituir família. Como a minha não tinha sido bem sucedida, eu achava que para mim não tinha par. Eu falava, então Deus me criou sem par. Não, essa área não é para mim ser feliz nessa área. Então me fechei totalmente para essa área. E em consequência, bispa, dessas escolhas, eu também gradativamente fui me afastando do evangelho, né? Então já não praticava mais a fé, não frequentava uma igreja, já estava, em decorrência de tudo isso, afastada. Distante já. Distante. Distante de Deus. Distante de Deus. E nada bem. E nada bem. Não só essa área, né? As outras áreas também não bem. Porque eu já trabalhava, como a senhora bem fez a abertura, eu achava que era com a força dos meus braços. Então também sempre fui muito do trabalho. Sempre trabalhei bastante desde muito jovem, né? Me recordo, inclusive, nesse momento, um período em que a minha família passou uma dificuldade financeira e eu, aos 11 anos, fui a única que conseguia arrumar um trabalho e durante um período era eu que trazia o alimento para casa. Então eu sempre fui muito do trabalho, mas não prosperava, porque eu achava isso que vocês vivem hoje era um negócio assim inconcebível. Inimaginável. Imagina que a Paula daquela fase poderia imaginar um dia viver o que está vivendo. Jamais. Não tinha como. Não. Ô Paula, uma obreira nossa lutou 1 ano com você. Você irredutível. Irredutível. Essa obreira, bispa, por 1 ano, me convidou para ir conhecer o Ministério Mudança de Vida. E você não queria, estava fechada e ainda disse, bom, eu vou, mas se eu chegar lá e tiver bobagem, não sei o quê, você chegou toda, Paula, de repente você dá de cara com um versículo. Exato. Qual foi o versículo? A oração, os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão atentos às orações que são feitas nesse lugar. Foi ali, você entendeu que Deus já estava te situando na entrada. Paula, reverência. Na entrada, bispa. Porque ela lutou 1 ano, plantou 1 ano na minha vida, a semente. E com esse meu jeito cortês, eu não dizia não, mas também não dava muita importância. E chegou um momento decisivo que eu não tive como fugir mais desse convite. E falei, eu vou no domingo, mas lutei, bispa, a noite toda com o Senhor. Eu falava, Senhor, eu vou, mas se eu chegar lá, ouvir liderança falando bobagem ou qualquer comportamento que não é compatível com a tua palavra, estava cansada, bispa, já de ouvir qualquer outra coisa. Você estava decepcionada com a igreja também, né? Também. Eu falei, eu não... Você estava decepcionada com o evangelho, com a igreja, com tudo isso, com homem, com tudo. Com tudo, bispa, exatamente. E aí, quando eu cheguei,
nesse primeiro dia que coloquei o meu pezinho em frente ao templo e fui dar uma observada, que eu levantei os meus olhos, tinha um versículo escrito que dizia assim: os meus olhos e os meus ouvidos estão atentos ao clamor deste lugar. E bispa, naquele momento o Senhor já falou comigo na calçada, já falou: tenha cuidado, porque você vai colocar o pé em terra santa. Então, reverência, cuidado com o que você vai ouvir, com o que você vai falar, porque eu estou aqui. Foi desse jeito, bispa. E da primeira obreira que sorriu para mim na porta, a toda a palavra ministrada pelo bispo, até o final o Senhor falou comigo do início ao fim. Parecia que só estava eu sentada lá. O Senhor falou diretamente ao meu coração. Eu chorei a reunião toda. E desde dessa primeira reunião, Ele já falou: eu tenho vida para você em plenitude. É todas as áreas, minha filha. Inclusive, você tem par. Porque a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. Essa palavra veio para você, né? Veio para mim. A glória da segunda casa. Ô, Paula, bom, você não estava aberta, mas você começou, a palavra vinha, Deus falava com você. E como assim? A mesma palavra que foi para o Vitor, foi para você. Até que teve um dia na unção, né? Exatamente. Quando vocês passaram para receber a unção, exatamente. Vocês se viram? Foi assim, bispa, foi dentro do propósito dos 52 dias. Ei, 52 dias, maravilhoso. É um propósito, bispa, divisor de águas na nossa vida. Eu já estava há algum tempo no ministério e já orando a Deus, porque chegou um momento que o Senhor falava muito claro nessa área comigo. E eu comecei a orar diferente. Falei: então, se é isso que o Senhor tem comigo, é isso, Senhor? O Senhor tem um par? Então, o Senhor começa a abrir o meu coração, porque como é que eu vou receber o par? Eu achei que não tinha par. E quando iniciou o projeto dos 52 dias do ano de 2013, eu escrevi no meu propósito essa área e comecei a clamar diferente, a usar a fé nessa área também. E faltando 15 dias para o encerramento desse propósito, o Senhor, dentro do clamor, o Senhor estava clamando muito forte, eu acabei me ajoelhando e clamando, e o Senhor falou fortemente no meu coração: levante seus olhos. E quando eu levantei os olhos, eu vi o meu anjo. Você disse que quando você olhou para o Vitor, você teve uma sensação assim como se fosse um anjo, tanto que você chama ele de anjo, né? Sim. E aí você pediu para Deus o teste, né? Que foi no último dia dos 52 dias. Sim. Que você ia encontrar com esse anjo. Exatamente. Que foi o rapaz que você viu, que era o Vitor, que parecia um anjo. Exatamente. Ele se apresentou para mim numa forma de anjo, tinha muita luz, muita beleza. Eu assustei um pouco na hora, falei: Senhor, não quero tão bonito assim. E ele disse para mim: o que eu tenho para você é tanto. Você é muito engraçado. Eu não quero tão bonito. Tão bonita assim não, Senhor. Eu não quero dor de cabeça. E ele falou: minha filha, o que eu tenho para você é tanto, que pode confiar em mim. E eu já voltei com essa certeza, bispa. Eu já tinha certeza que o Senhor ia me entregar o meu anjo no último dia do propósito. Tanto que a sua mãe ficou um pouco preocupada, com medo de você se decepcionar, porque você afirmou pela fé: é o meu anjo e eu vou encontrar com ele no último dia do propósito. Exatamente. A mamãe passou os últimos 15 dias, bispa, me acompanhando. Todo dia ela perguntava: você viu o anjo de novo? Eu falava: não vi. E no último dia ela elegeu alguém da família para me acompanhar.
Sua mãe também. Porque... Sua mãe é uma benção. Olha, maravilhosa ela. Ela ficou tão preocupada de você se frustrar, pensar, meu Deus, essa menina vai quebrar a cara e vai voltar derrubada aqui. Vai com ela para dar um apoio, porque se ela não der nada certo... Exatamente. De repente você tá lá, passa o Vitor e fala, oi. Oi. Ei, Vitor. Você cutuca a moça, esse é o anjo. Esse é o anjo, exatamente. Aconteceu do jeitinho. Aconteceu do jeitinho que o Senhor falou. E que você creu. E que eu criei, exatamente, bispa. E dali iniciou a nossa história, né? Eu ainda não com a fé tão crescida ainda, né? Como o ministério nos ensina, ainda estava aprendendo, tomando minha papinha. Né? Porque eu digo assim, eu conhecia a escritura, a letra, mas muitas vezes, bispa, antes do ministério, né, eu não sabia agir. Quando a adversidade chegava, eu não sabia, como o bispo sempre nos ensina, eu não tinha a bala no gatilho, porque eu não sabia proferir o versículo, eu não sabia agir, e então eu era tomada pelas situações. E no ministério a gente é ensinado isso, né? A agir, a fé, a se posicionar, a saber, a contornar as adversidades, a ter autoridade. E vencê-las, né? E vencê-las. E não sucumbir a elas. Exatamente. Né? Isso aí. Mas eu ainda estava comendo a papinha ainda, então mesmo o Senhor me mostrando, já falando, tá aí, te entreguei como eu falei, eu ainda fui fazer os testes para ver se o anjo era mesmo o anjo, né? Então ele me convidou, no mesmo dia ele me ligou, me convidou se a gente podia se ver, e eu disse a ele sim, desde que seja no culto de sexta-feira, que é o culto de libertação, porque... E você falou, já vou levar, porque se tiver alguma coisa, manifeste-se agora. Agora, né? E o meu bispo cheio de autoridade vai mandar tudo embora. E assim foi, né? Ele esteve lá, nós congregamos juntos, nada aconteceu diferente, e nós saímos, e todos os desafios que eu tinha feito. Vocês foram comer uma pizza e aí você analisou e começou a ticar lá uns testes que você fez ali na sua mente, né? Então você fazia uma pergunta, você observava uma coisa e esperando que ele tropeçasse em alguma coisa para você cair fora e dizer, não era mesmo. Pois o Vitor passou em todos. Passou em todos os testes. Ei, foi Vitor, aprovado. Você passou em todos. O Espírito Santo tomou mesmo, meu filho. Sabedoria desde o começo já. Passou em todos os testes. Você não conseguiu pegar ele em nada? Em nada, bispo, em nada. E você avaliando ele, nem sabendo que você estava analisando, avaliando os detalhes. Os detalhes. Cada aprovação eu dava um glória a Deus dentro do meu coração. Falava amém, passou. Mais um teste, passou. E dali em diante nós, né, passamos a nos conhecer melhor e tratar as arestas, né, recebendo a palavra, e logo nós recebemos a direção que precisávamos nos posicionar corretamente dentro da palavra, porque ele já vinha com um passado, eu também, então nós tínhamos que nos posicionar diante de Deus, né? Nosso líder também tem esse testemunho lindo de casamento, de decisão muito rápida no Senhor, e nós pegamos essa decisão também, e dentro de um curto espaço de tempo, entre 5 e 6 meses, nós nos casamos. Bom, se casaram, Vitor não tinha dinheiro, você foi morar na mesma casa que ele tinha vivido com a antiga companheira, e tudo não tinha dinheiro, então vocês começaram a vida com o que tinha. Ou seja, então você entrou naquela casa com tudo. Com tudo, que a outra tinha usado, mas você estava ali fiel, confiando. Confiando porque o Senhor tinha me mostrado o anjo, né? Você estava confiando em Deus.
E você quis ajudá-lo também, como eu já disse, a pagar a dívida e tal e tal. Ou seja, a construção foi do zero. Do zero. Né? Não tinha mesmo nenhum nem outro. Você tinha até um pouquinho mais, né? Porque você vendeu o carro para pagar ajudar o Vitor, né, Vitor? Exatamente. Ela estava um pouquinho melhor, né? Sim. Já estava há mais tempo na igreja também, exatamente. né, Exatamente. Ô, Paula, mas o que ele falou, ele era você mais ousada, e isso também dificultava esse relacionamento da questão da submissão também, né? Você não entendia bem esse negócio. Então, por um bom tempo, que foi o tempo que Deus foi trabalhando, vocês não estavam totalmente ajustados, porque tinha as questões internas dele, as suas, e Deus foi trabalhando na vida dos dois. Você não tinha, ele queria filhos, você não tinha abertura para ter. Tinha várias situações em você que tinha que mudar, né? Muitas situações. A bispa usou uma situação aí que que Deus trabalha ainda até hoje, submissão, né? Eu venho de uma família de mulheres fortes, né? E assim, Deus me uniu a um homem forte, ousado, que estava tão somente com algumas feridas, precisando tratar e entender algum direcionamento, mas muito forte, muito ousado. Só que ele mesmo não sabia, ele e você ainda, foi ajudando a descobrir, né? Mas eu também não sabia como agir, né? Eu achava que eu tinha que lançar toda a energia sem entender realmente o que Deus queria de mim, né? Qual a minha posição de mulher, né, de auxiliadora, de submissão. E uma coisa importante, Paula, você, talvez por todo o ambiente, você foi para o mesmo lugar, e as dificuldades de você botou na cabeça que ele não te amava. Sim. Bom, você tem um testemunho que você vai voltar para contar depois. Sim. Algo aconteceu, que você vai contar em outra ocasião, mas que foi, assim, um divisor de águas na vida dos dois. Exatamente. Porque ali você teve oportunidade, Deus trabalhou o que precisava em você. Exatamente. Trabalhou no Vitor. E ali você viu tanto que esse homem lutou por você, o amor dele por você. E essa situação foi uma bênção, porque ali aquelas barreiras, aqueles muros que ainda existiam, que talvez você mesma tinha construído, foram ao chão, né? Exatamente. É uma situação que nos aconteceu, que hoje a gente entende que foi a forma que Deus permitiu para que eu pudesse entender que eu tinha um homem muito forte ao meu lado, e que me amava muito, e que estava disposto a pagar os preços para estar do meu lado. E ali, aquilo ali foi assim, a maldição que virou bênção, o mal que transformou em bem. Foi pelo que eu, ouvindo, eu trato isso como um presente para vocês. Amém. Porque, inclusive, ali, você abriu para ter filhos, agora tem o Samuel, maravilhoso, que vai fazer 4 aninhos, além do Pablo, que é o mais velho, né? E tem o Gabriel. Que está com 9 meses. Exatamente. Ou seja, vocês estão com bebês em casa. Exatamente. Cheirinho de leite, mamadeira, fraldinha. Exatamente, bispo. Isso é um renovo. Total. Um renovo, crianças correndo pela casa. Total. Peraí, então olha só. Sua vida deu assim. Que guinada é essa, meu Deus? Uma guinada, bispa. Quando eu achava que eu deveria só cuidar do profissional, que eu ia ser apenas uma mulher bem-sucedida no profissional, Deus veio e transformou. O que não estava acontecendo também. Não. Porque você chegou
Não. E estava com tudo, nada estava andando. Não tinha o favor, não tinha a unção, só tinha a cultura. Tinha a formação, tinha o diploma na parede, tinha a OAB, mas não tinha o favor do Senhor. Então não acontecia. Exatamente. Não acontecia. Exatamente. Paula, quando você olha sua casa linda, agora a casa dos sonhos quase pronta, esses filhos, essas crianças, seu marido, sua vida, você olha para trás e vê o que Deus fez. É um sonho? É um sonho, bispa. Se a senhora tivesse fazendo essa entrevista aqui com a Paula de 9 anos atrás, ela jamais poderia sonhar. Se a senhora falasse, você vai estar nesse lugar, ela não acreditaria. Não. Não. Seria impossível viver o que eu estou vivendo se não fosse através da palavra. Eu não posso me manifestar, dar o meu testemunho e não falar do poder e da autoridade que esse ministério tem sobre a vida das pessoas. Bispa, a ponto da gente ter vontade de gritar aos 4 ventos, vai lá, vai ouvir a palavra que sai daquele altar, porque ela é verdade, ela é impactante, ela muda a vida, ela transforma. A gente tem vontade, bispa, de falar para as pessoas, vem aqui, ó, vem, recebe essa palavra, aplica na tua vida, porque ela transforma. Porque foi verdadeiramente o que aconteceu na minha vida, em todas as áreas, bispa. Tanto no crescimento pessoal como pessoa, como no familiar, como no casamento, como no financeiro. Transformador. Ministério Mudança de Vida é transformador. É palavra verdadeira, é palavra que vem dos céus mesmo. Basta a gente estar atento, obedecer, colocar em prática tudo que é ensinado, porque o resultado vai chegar. O resultado vai chegar. E é o que tem acontecido nas nossas vidas. Nós temos crescido no Senhor, aprendido verdadeiramente qual é o nosso papel. E, bispa, quando a gente entende qual é o nosso papel, qual é o propósito, em todas as áreas, porque eu poderia dizer assim para mulheres, para muitas mulheres, quando eu entendi o que Deus queria de mim como mulher, em relação ao meu casamento, tudo mudou, né? Tudo mudou, o que a gente achava que era pesado, o Senhor nos revela que não, eu criei com perfeição, faça, que tudo vai dar certo, né? E a senhora colabora, assim, nos instrui muito nessa área. Quantas vezes eu ouvi a senhora falar, faça a sua comidinha com amor, lave a louça com amor, que às vezes as mulheres fortes, né, bispa, como eu, como que tem profissão, às vezes a gente acha que isso não é importante. Ir para casa, fazer o jantar pro marido, tá lá em casa, cuidando, não, né, que era uma das barreiras que eu enxergava em ter filhos, né, eu já estava livre, já saía para trabalhar, já estava sempre alinhada, né. E aí, bispa, ouvindo essa palavra, né? Então, quando eu falo do cuidado de Deus por meio desse ministério, é que Deus cuida da gente assim. Ele manda as palavras nos mínimos detalhes. Então, ele me ensinou, através dessa palavra que vem do altar, a me posicionar como mulher no meu casamento, como mãe, como esposa, como profissional. E assim, isso tem transformado a nossa vida, quando a gente entende qual é o propósito que Deus tem conosco, né? E entende verdadeiramente também que o nosso maior propósito é servir o reino, né? Com liberalidade, com amor às pessoas, cada um na sua habilidade, né? Graças a Deus,
o Senhor me uniu a uma pessoa que tem um coração muito liberal, né? Então, quando nós entendemos que a liberalidade, Deus quer nos usar nesse sentido, quem é presenteado somos nós, como ele falou. Quem é presenteado somos nós. Vocês estão em total sintonia, né? Nos projetos de Deus, né? Amém. É muito bonito ver isso. Vocês dois falam a mesma língua nos projetos de Deus. Então, isso é muito forte. Não tem como não funcionar. Não tem como. Porque ele é muito aberto, você também é aberta, e os dois unidos não fazem nada sem buscar uma direção, sem buscar a palavra. Estão atentos a tudo. Exatamente. Né? Aquela busca, não, o senhor ainda mandou ficar. Você contou uma situação de que ele queria sair de uma posição. Exatamente. E você ouvia o programa, você ouvia os cultos, você ouvia e a palavra vinha. Não, mantenha a sua posição, mantenha a sua posição. Enquanto não veio a palavra que disse, vai, agora vai. E olha que coisa bonita, né? Deus honra. Porque aí findou, recebeu a direção, foi pela direção de Deus. Tudo flui. É verdade. Se todas as pessoas realmente decidissem viver a vida com base na palavra, não teria nenhum derrotado, né, Paula? É verdade. Não teria. Não teria. Ainda mais, bispa, quem se alimenta dessa palavra, desse ministério. Eu não posso não falar isso porque eu vim de outros ensinamentos e não funcionava. Não funcionava. Então, assim, quem se alimenta dessa palavra, a palavra vem realmente do coração de Deus, da boca dele para os nossos corações. Basta estar atento, obedecer, entender qual é o propósito, se entregar, né? E cumprir o propósito que ele, para o que ele nos criou. Isso aí. É isso aí. Paula, o senhor curou seu destino? Bispa, o Senhor curou o meu destino. Ele mudou a minha vida por completo, em todas as áreas. Hoje eu posso dizer que eu sou realizada em todas as áreas. Adversidades a gente tem, como a senhora hoje bem nos falou. Cada grau, maior o mal. Isso aí. Mas sempre respaldado pelo Senhor, cuidado nos mínimos detalhes, se alimentando da palavra, porque a cada reunião, a cada palavra que é ministrada pela senhora, seja na palavra diária, seja nos encerramentos de jejum, o Senhor direcionando, alimentando, cuidando da gente, disciplinando também. E como não ter o destino curado? Destino curado, bispo. E a palavra se cumpre, né? E a palavra se cumpre. Vocês têm vivido o cumprimento de promessas, de palavras. De palavra. Paz que excede todo o entendimento, mesmo com os problemas, com os desafios, porque, como a senhora falou, a gente vai avançando, os desafios são maiores, né? Sim. Mas assim, com paz, a paz que excede todo o entendimento, porque a nossa confiança está no Senhor. Né? A nossa confiança não está na força mais do braço, nem no valor que tem na conta bancária, porque isso não é nada se não tiver o favor do Senhor. Então, assim, sabendo que o Senhor está tomando conta da nossa vida, dos nossos, mas vivendo a cada dia, cada palavra proferida daquele altar a gente tem vivido. E hoje podemos dizer que estamos com os destinos curados mesmo, bispa. Maravilhoso. Mesmo. Maravilhoso. Eu comentei agora há pouco com a senhora e o Vitor até ressaltou também algo que no passado assim chamava muito nossa atenção, quando o bispo dizia assim, sobre nós era ministrada a palavra, o seu dízimo hoje, o seu salário hoje vai ser o seu dízimo lá na frente. E muitas vezes a gente conversava, falava, poxa, isso é possível? Será?
Será que um dia a gente consegue dizimar o salário de hoje, né? E como ele bem colocou, isso foi gradativamente na nossa vida, né? Aconteceu gradativamente e assim, várias vezes. E várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. É uma glória, é uma glória. É uma glória. É uma glória a ponto da senhora hoje trazer para nós algo que, pelo menos eu ainda não havia refletido. A nossa oferta semanal é o valor que o Vitor achava que ganhava, né? Porque só passava na mão, né? Achava que ganhava. Achava que ganhava. Só passava pela mão, escorregava. Por muito tempo ele não ganhou. Ele não ganhou. Ele não ganhou. Né? Só passava pela mão. O devorador estava lá. Estava lá. Você vê que coisa? Exatamente. E que para você naquela época já era bom, né? Era algo, bom. Era o seu limite, né? Era o meu limite naquele momento, bispo. No limite. Que coisa, que coisa. Você vê, quando você volta, né? É o que eu sempre falo de pegar os propósitos, né? As pastinhas e olhar o que você caminhou. E até mesmo, bispa, a questão dos propósitos, você falou, nossa, vocês são bem alinhados. Então, até no propósito dos 52 dias ou no propósito inicial do ano, nós alinhamos para lutar por um objetivo só. Né? As conquistas, né? Ela não, é claro que ela tem os sonhos dela, eu tenho o meu, sim, em alguns pontos, né? Mas assim, totalmente direcionado a um foco, né? A expansão da empresa, fazer a empresa faturar mais, na área, vamos lá, na área, na conquistas, né? De bens ou algo desse tipo, é tudo alinhado, né? O nosso mural da visualização, como a senhora ensina, pode ir lá em casa, que a senhora vai encontrar o mural, né, de visualizar, de fazer essa visão, né, de já conquistar, né? Então nós temos lá, e dentro desse mural, bispa, é claro que temos ambições, né, como bens, um carro melhor, uma casa melhor. A casa que eu estou terminando de construir é fruto de uma visualização. Isso aí. Tá? É fruto. E é exatamente olha e veja. Igual. É isso aí. É fruto. Mas também, como sei que o que reflete aqui fora é um resultado de como está aqui dentro, sim, eu sempre olho e coloco lá no meu mural: moer o meu orgulho. Né? Porque muitas vezes quando vou estudar o que é orgulho, ixi, é muita coisa, ixi, é muita coisinha. A arrogância do teu coração te enganou. Exatamente. Antes da queda vem o orgulho. Exatamente. Deus se opõe aos orgulhosos. Você sabe que esse é um pedido meu constante, porque eu sei que e ele é sutil. Exatamente. Ele entra e você não percebe. Começa pequenininho. É uma coisinha que você acha que não é orgulho. E Exatamente. E tá lá. E a hora que você vê, já foi. Já. Então é algo que constantemente tem que parar e analisar, né? Como que tá a vida, como que está o seu comportamento, né? E o nosso comportamento é o reflexo do que é dentro, né? Então eu sempre falo, quer vencer fora? Vence dentro, né? Os pensamentos, a visualização, a fé. Às vezes não posso ser tão sonhador, né? Porque a fé sem obras, ela é morta. Sim. E aí volta aquilo que eu falei no início, é se jogar, não é verdade? Se jogar. Se a sua vida está alinhada com Deus, você já está com autoridade, fala, meu Deus, eu fiz aquilo que o Senhor ensinou, agora é contigo. Vai com ousadia mesmo? Não tem como. E toda vez que eu faço isso, bispa, é surpreendente. E eu gostaria, porque assim, a cada ano que passa, situações diferentes que vivemos, né? Então, eu acredito que em um pouco espaço de tempo, eu gostaria de voltar e mostrar como Deus ainda, pela minha fé, pelo que eu ainda vou conquistar, né?
materialmente, amém, mas também em questão de levar a palavra, de frutificar, de ser paz, de não colocar peso em muitas coisas, né, que chega até nós, aprender com Deus, aprender com a palavra. É isso que eu peço para Deus. Eu peço para Deus constantemente, é aprender a lidar com as situações, com as informações, de como chega, de que forma que chega, como eu vou conduzir aquilo. É o que eu peço, sabedoria, né? Porque sem isso eu acredito que é uma etapa que você vai chegar até um certo nível. E sem essa conexão de inteligência, sabedoria e aprendizado, não vai atingir. Não vai atingir Não, e quanto coisas mais você grandes, cresce exatamente, na sabedoria, né? Que o princípio é temer a Deus, mais longe você vai. É algo também, Bispo, que eu gostaria de ressaltar aqui. Quem é graduado, formado é a Paula. Eu iniciei a faculdade, mas mediante as circunstâncias, né, de viagens, eu não quero colocar isso uma desculpa, mas eu não consegui concluir a faculdade. E eu quero dizer assim, que diploma não é resultado nem sinônimo de sucesso. Tanto que a Paula também não estava tendo quando ela chegou. Exatamente. Então, se joga na medida que você está. Exatamente isso que eu acredito. Eu acredito nisso, eu impulsiono as pessoas. Bispo. Aprendam, estudam, afiem o machado, mas não fica limitado a nada disso, exatamente. Não. Ser perito naquilo que você faz. Ô, Bispa, você é a minha mentora, você é a minha líder. Tudo isso que eu estou vivendo agora veio da fonte na qual você acessa. Né? Então, assim, a senhora como a minha líder, que respeito, admiro muito pela sabedoria, pela inteligência que a senhora tem, eu pego melhor. Eu pego melhor, como o Bispo Maurílio, né? Nossa, admiro muito, assim, o que eu aprendi hoje como um homem, como um marido, como um servo, veio do Bispo. Veio do Bispo. Assim, eu observo as pessoas e tento pegar o que é de melhor. Como também na minha infância, eu observei situações que eu falei assim, eu não quero isso para minha vida, né? Com o ranço que eu tenho com bebida alcoólica, com situações, com que hoje... você disse, né, que a família toda tinha esse problema, né? Não eram só os seus pais, mas tios, exatamente. Parentes. A minha família... Meus familiares, na verdade, vêm de uma maldição hereditária muito forte na questão de vícios, né? Bebidas, cigarro, droga, e é isso que eu não quero para minha vida, né? Então, assim, eu fiz um risco no chão, falei assim, eu não vou viver desse espírito, eu não permito, né? Então, assim, da mesma forma que eu vejo algo negativo em algumas pessoas, eu coloco aquilo como um exemplo. Falo assim, eu não quero isso. Eu não quero, né? Então é isso, Bispo, aprendendo até mesmo com as pessoas, com a senhora, né? Eu quero também deixar aqui a minha gratidão por ter conhecido esse ministério, né? Por aprender tanto, né? Assim, eu aprendo muito. Às vezes uma palavra que eu entendia na Bíblia de uma forma totalmente diferente é revelado de uma forma assim que eu nunca imaginei, sabe? Né? As interpretações, as entrelinhas na palavra, eu falo assim, nossa, eu gostaria de ter o conhecimento como a minha líder tem em questão a palavra, em questão... às vezes falo que é tão forte que às vezes para mim é um pouco... Eu sou um pouco até meio devagar, né? Pela quantidade de referências, de passagens bíblicas que tem ali, né? Então, né, tenho que anotar, eu anoto e medito nela, né? Medito na palavra. Eu não consigo ficar um dia sequer sem meditar na palavra, seja de manhã ou antes de dormir, que assim, é a essência de tudo, né? Então, às vezes, como a senhora disse,
né? Tem coisinhas que vai acontecendo e a gente nem percebe. Sim. Mas você vai criando uma sensibilidade com Deus Isso. que você já se sente mal, sem fazer nada. Então, qual essa que ligação com a palavra o tempo todo, atento ao Espírito. Exatamente. Você já capta, opa, não, vamos voltar aqui. Né? A questão do dia a dia, as coisinhas pequenininhas. Aquele ajuste, Vitor. Como ajustar um quadro. Às vezes você arruma um quadro, de repente você passa lá e tá meio tortinho. Então você está sempre ajustando. Como a senhora já pregou diversas vezes, o que destrói a vinha não é a raposa grande, é as raposinhas, né? No simples fato de você lidar com uma outra mulher, o seu pensamento, sim, né? Ela lidar com um homem sim, ou com alguma situação. Já aconteceu, bispa, eu já fui testado em troco de centavos. Sim. Sabe? E a pessoa Vitor, observando. A gente pode ser testado, e eu já fui com a minha família, num almoço ali, a gente sempre olha, um deles está sempre olhando a nota. Você sabe por quê? Não é nem tanto preocupado se alguém botou a mais, se... Faltou. Exatamente. Você sabe? Porque você, às vezes, você pode olhar e falar, esqueceu isso aqui, deixa pra lá. Não, aquele suquinho, aquela aguinha, filho... É uma diferença. Né? São as mínimas coisas. Constantemente, bispa, isso acontece, mas isso já não me pega mais. Não, isso não me pega mais. É como a senhora disse, quanto maior o degrau, maior é a dificuldade. Você acha que o inimigo vai me pegar em cima, por exemplo, de uma traição, que é algo que nós estamos blindados, né? Já tem a consciência de como o mal ele age, né? Tudo começa ali no pensamento. Então, seja uma pessoa inteligente, sábia, combate isso. Deus enxerga muitas vezes não a sua atitude em si, mas a sua consciência, a sua... o nível de consciência de cada pessoa. Exatamente. Isso aí. Né? Então, enquanto essa pessoa, eu digo, não crescer, não evoluir nessas coisinhas, Deus não vai e é muito fazer importante ser dito. Sim. Porque às vezes a pessoa está lá e acha que aquela canetinha que ninguém viu, aquele troquinho que ninguém viu, aquela coisinha lá no escritório que dei uma... Exatamente. Querido, nós estamos sendo observados em absolutamente tudo. E muitas pessoas não vão além porque elas ignoram coisas que elas não podem ignorar. Se a gente adentrar e aperfeiçoar o entendimento na palavra, Deus quer que nós sejamos extremamente abençoados. Nós estamos aqui para dominar, não para ser dominado. Nós estamos aqui para receber de Deus e transbordar. Porque da medida que eu cresço, eu tenho que transbordar. Se eu não transbordar na vida das pessoas, não tem sentido. Você vai crescer, mas vai ser limitado. Em pouco tempo você pode regredir, né? É isso aí. Então é isso, bispa. Maravilhoso. Paula, Deus curou seu destino, você disse isso. Tem muita gente que nem acredita que isso é possível. Qual é a mensagem que você deixa para uma mulher que está desacreditada e decepcionada? Busque a Deus. Busque a Deus de todo o seu coração. Pratique a palavra. Confie nele. Venha para o Ministério Mudança de Vida. Venha para o Ministério Mudança de Vida. Receba a palavra desse altar, pratique ela verdadeiramente e confie no Senhor, que a sua vida vai ser mudada, a área que você está com deficiência vai ser tratada. Deus tem sim vida abundante em todas as áreas. Para nós mulheres, é possível ser feliz no casamento, sim. É possível ser feliz como mãe, como profissional, como serva do Senhor. E venha entender qual é o seu propósito.
o que é que Deus tem para você e faça, cumpra o seu propósito, porque é possível ser muito feliz e ter o seu destino curado. Maravilhoso. É isso aí. Eles disseram tudo. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigada. Quero agradecer de todo o meu coração pelo que o Senhor fez na vida do Vitor, da Paula, na vida dos filhos, na vida deles. Muito obrigada. Obrigada por essa história maravilhosa, tão edificante. Obrigada por essa obra linda que o Senhor operou. Eu te glorifico, eu te honro e peço que pessoas nesse momento já tenham se levantado no espírito, com essa convicção, com essa certeza de que é possível. Talvez, Senhor, alguém já tenha dito, não é para mim. E esse casal está aqui dizendo que é sim. É para você sim. A história deles diz isso. É para você. É para você. Você pode. Que ela creia. Senhor, eu não sei o que pode estar prendendo esta pessoa, mas que essas cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. E que ela seja livre, impactada, abençoada, inspirada pelo que ela ouviu aqui. Que o temor do Senhor cubra cada um, que a presença do Senhor, o toque do Senhor Espírito Santo, agora seja real na vida de cada pessoa. Eu oro de todo o meu coração, para que corações tenham sido profundamente mexidos, impactados, tocados e transformados, com decisões fortes. A decisão de se levantar e abrir para o Senhor, é abrir o coração para o Senhor, é se jogar no Senhor, é passar pela porta que é o Senhor, porque o Senhor faz tudo. O que ela não conseguiu em lugar nenhum, o que ela nunca conseguiu, com o Senhor ela vai conseguir. O que nunca deu certo vai dar. O que não aconteceu vai acontecer. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu peço força, paz, alegria, vida, força, força. Porque talvez tem pessoas sem força. Derrama essa graça que fortalece e levanta. Que a paz domine lares e corações. Que famílias sejam restauradas, que o financeiro seja mudado, que mentes sejam renovadas. Eu oro, Senhor, para que uma grande obra esteja sendo feita agora, para a glória do Teu nome. Muito obrigada. Eu peço a sua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Confie em Deus. É para você também. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Muito obrigada, Vitor. Eu que agradeço, Bispa. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada. Que inclusive veio na fé, nem estava 100%, né? Exatamente. Pegou uma gripinha, mas está aqui, firme e forte para testemunhar. E eu agradeço de todo o meu coração. Muito obrigada. E muito obrigada a você. Conta com a gente. É um prazer servir. Jesus te ama muito e nós também, viu? Amém.